Enquanto quase todas as montadoras estão correndo para lançar carros elétricos, a Honda parece estar seguindo um caminho completamente diferente. E isso pode mudar tudo. Nos bastidores, a marca japonesa está apostando em uma tecnologia que muita gente achava que tinha morrido: o hidrogênio. Mas aqui está a parte mais curiosa. Enquanto Tesla, BYD e outras gigantes investem bilhões em baterias, a Honda está desenvolvendo uma alternativa que pode mudar completamente o jogo. Um carro que não precisa de gasolina, não depende de enormes baterias e pode ser abastecido em apenas alguns minutos. Parece ficção científica, mas não é. E o mais impressionante, já existem sinais dessa tecnologia aparecendo até no Brasil. Recentemente, surgiram relatos e imagens de uma Honda CR-V movida a célula de hidrogênio rodando em testes. Isso mostra que a Honda não está apenas estudando essa tecnologia. Ela já começou a colocá-la no mundo real. E quando uma montadora japonesa começa a testar algo silenciosamente, normalmente é porque ela está pensando muitos anos à frente. Hoje, eu vou te mostrar por que a Honda acredita que o hidrogênio pode ser o verdadeiro futuro dos carros. E por que essa aposta pode assustar até mesmo gigantes como Tesla e BYD. Antes de entender essa revolução, precisamos voltar no tempo. Muito antes da Honda se tornar uma das maiores fabricantes do planeta, existia apenas um homem obcecado por motores: Soichiro Honda. Ele não era empresário de escritório, não usava terno, não nasceu rico. Ele cresceu no meio de ferramentas, graxa e peças mecânicas. O pai dele trabalhava consertando bicicletas, e desde pequeno, Soichiro era fascinado por velocidade e máquinas. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava destruído. Gasolina era cara. As pessoas precisavam de uma forma barata de se locomover. Então, Soichiro teve uma ideia simples. Ele pegou motores militares antigos e colocou em bicicletas. E foi assim que nasceu a Honda. O que começou como uma solução improvisada virou uma potência global. Décadas depois, a Honda se tornou uma das maiores fabricantes de motores do planeta. Motores para carros, motores para motos, motores para aviões, motores de corrida. E talvez seja exatamente por isso que a empresa acredita que ainda existe vida além dos carros elétricos. Hoje, todo mundo parece acreditar que os carros elétricos são o futuro definitivo. Governos incentivam, montadoras investem bilhões, e empresas como Tesla e BYD cresceram em velocidade absurda. Mas existe um problema. Na verdade, vários problemas. As baterias são extremamente caras. A mineração de lítio e cobalto gera impactos ambientais enormes. O carregamento ainda demora. E em muitos lugares, a infraestrutura elétrica simplesmente não está preparada. Sem contar outro detalhe importante. Muita gente ainda sente ansiedade de autonomia. Aquela sensação de olhar a bateria acabando e pensar: será que eu vou conseguir chegar? E foi exatamente nesse ponto que a Honda começou a pensar diferente. Enquanto o mundo olhava para baterias, a Honda começou a apostar no hidrogênio. E aqui está o detalhe mais interessante. O hidrogênio não é exatamente algo novo. A Honda já trabalhava nisso há muitos anos. Em 2015, ela lançou o Honda Clarity Fuel Cell, um carro movido a célula de combustível de hidrogênio. O veículo parecia saído de um filme futurista. Ele emitia apenas vapor d'água, tinha ótima autonomia e podia ser abastecido em poucos minutos. Mas existia um problema gigantesco. Quase não existiam postos de hidrogênio. A tecnologia era boa, o mundo ainda não estava pronto. Então a Honda fez algo inteligente. Ela não abandonou o projeto, ela apenas esperou o momento certo. Agora, anos depois, a Honda voltou, e dessa vez ela escolheu um dos SUVs mais conhecidos do planeta, a CR-V. Mas essa não é uma CR-V comum. Ela utiliza célula de combustível de hidrogênio, ou seja, o carro gera sua própria eletricidade através de uma reação química entre hidrogênio e oxigênio. Sem combustão, sem fumaça, sem poluição. O único resíduo produzido é vapor d'água. E aqui está a parte que pode assustar o mercado dos elétricos.
Ela pode ser abastecida em cerca de 3 a 5 minutos, praticamente o mesmo tempo de um carro comum, enquanto muitos carros elétricos ainda precisam ficar longos períodos carregando. Além disso, a autonomia pode superar muitos elétricos atuais. E o mais curioso, a Honda desenvolveu essa tecnologia junto com a General Motors, ou seja, não estamos falando de um experimento pequeno. Estamos falando de gigantes da indústria trabalhando juntas. O hidrogênio resolve alguns dos maiores problemas dos elétricos: menor tempo de abastecimento, menor dependência de grandes baterias, menos pressão sobre a rede elétrica. E existe outro ponto que pouca gente comenta. O hidrogênio pode ser produzido usando energia solar e água, algo conhecido como hidrogênio verde. Se isso evoluir, pode mudar completamente a lógica energética do setor automotivo. Por isso, Japão, Alemanha, China e Estados Unidos estão investindo bilhões nessa tecnologia. Não apenas para carros, mas também para caminhões, ônibus e máquinas pesadas. Porque em veículos grandes e de longa distância, o hidrogênio pode fazer muito mais sentido do que baterias gigantes. A grande pergunta é: o hidrogênio vai substituir os elétricos? Provavelmente não, mas talvez ele nem precise substituir. Talvez o futuro tenha espaço para os dois: elétricos dominando centros urbanos e hidrogênio dominando longas distâncias, SUVs, caminhões e aplicações pesadas. E se isso acontecer, a Honda pode ter chegado cedo demais em uma revolução que o mundo ainda não percebeu. Enquanto muita gente ria da tecnologia anos atrás, a empresa continuou trabalhando silenciosamente. E agora começa a surgir uma nova corrida, não apenas por baterias, mas pela próxima geração de energia automotiva. A Honda pode estar errada, ou pode estar vários anos à frente do mercado. Mas uma coisa é certa: a guerra pelo futuro dos carros está apenas começando. E talvez o próximo grande combustível do planeta não venha do petróleo, nem das tomadas, mas do elemento mais abundante do universo: o hidrogênio. E você? Você acredita que carros a hidrogênio podem ameaçar os elétricos? Ou acha que o futuro já pertence definitivamente às baterias? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de tecnologia, carros e o futuro da indústria automotiva, já deixa o like e se inscreve no canal, porque as próximas mudanças podem ser maiores do que muita gente imagina. E tem outro detalhe que quase ninguém está comentando. Se a Honda realmente conseguir popularizar os carros movidos a hidrogênio, isso pode mudar completamente a disputa mundial entre Japão, China e Estados Unidos. Porque hoje, a China domina o mercado de baterias e carros elétricos, mas o hidrogênio abre um jogo totalmente novo. E talvez seja exatamente isso que a Honda esteja tentando fazer: não competir no jogo dos elétricos, mas criar um novo jogo antes que seja tarde demais. Agora imagina isso: um carro com autonomia de elétrico, abastecimento de carro a combustão e emissão praticamente zero. Se essa tecnologia realmente evoluir nos próximos anos, a indústria automotiva pode passar pela maior transformação desde a criação do motor moderno. E, sinceramente, talvez a Honda tenha percebido isso antes de todo mundo.